dando início à história de mulheres da Bíblia. Graça e paz a todos meus amados e amadas. A história que hoje nós iremos compartilhar é de Agar, a escrava que foi abençoada. Agar sempre foi a segunda, a outra, a apagada, que servia a quem tem poder para fazê-lo servir. Nada disso, porém, impediu que ela pusesse seu filho sobre um povo inteiro. Nascida no Egito, Agar seguiu Abraão por onde o homem andava, não por ter algo com ele, mas sim com a sua esposa. Como era de costume naquela época, Sarai era dona de Agar e, como dona de uma mulher, dona também de qualquer filho que ela tivesse. Foi assim que Agar entrou definitivamente na vida de Abraão e na história. Como não conseguia ter filhos, Sarai disse à sua serva. Ela deu, aliás, a sua serva ao seu esposo. E passado 9 meses nasceu o primogênito de Abraão, aquele que cumpriria as promessas feitas por Deus. Muito tempo antes, Agar passou de serva a mãe do herdeiro da casa e se deixou influenciar pela sensação de poder, pois se achava que Ismael seria o filho da promessa. Infelizmente, esse foi um episódio na vida de Abraão que mudou totalmente a história do seu povo, da sua vida, de Agar, porque nós não temos que dar jeitinho nas coisas, nós temos que deixar Deus agir. E vemos exatamente isso na história de Agar. Agar começou a desprezar a Sarai e foi punida por isso. Humilhada, fugiu grávida para longe dali. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 16, versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. E isso foi o que prometeu o anjo, que lhe encontrou pelo caminho, e Agar voltou. Qual a mãe que diante da dificuldade não se sacrifica por seu filho? Agar era uma serva pisoteada por Sarai, e acreditou que fugir dali era o melhor para ela e para a criança. Jogou-se sem nada ao mundo, que a condenaria por ser mãe solteira, mas ela quis o melhor para o seu filho, para aquele bebê, acreditando no que o anjo lhe disse. Porém, ela aceitou a ser humilhada novamente pelo bem da sua criança. Quando Ismael tinha 14 anos de idade, nasceu o segundo filho de Abraão. Dessa vez, já o nome de Sara mudou. Agora ela se chamava Sara. Não era mais Sarai, e sim Sara. E Ismael, depois que nasceu Isaque, começou a zombar do novo bebê, e isso não agradou a Sara. A raiva da dona da casa se transformou em atitudes de uma forma muito cruel. Infelizmente, numa madrugada, Abraão colocou para fora da casa Agar e Ismael, apenas com pão e um odre de água, e ela saiu errante pelo deserto. A dor de ver o seu filho naquela situação quase de morte foi tanta que Agar chegou a deixá-lo a sós para não vê-lo morrer. Sentou-se distante e mais uma vez ela recebeu o anjo, a visita. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo
disse-lhe o anjo. Gênesis capítulo 21, versículos 17 e 19. Todas as mães agiriam como Agar. Enfim, quando nós vemos a dor e sofrimento dos nossos filhos, nós agimos em prol do seu melhor, mesmo que nós estejamos sentindo a dor, o medo querendo consumir célula por célula do nosso corpo. Nós resistimos, firmes e fortes, assim como Agar, que estava vendo a morte à sua frente. O quadro estava pintado, mas ela se ergueu, conforme a palavra do anjo. Ela reuniu as suas últimas forças e foi fazer aquilo que o anjo havia lhe dito. Gênesis 21, 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Olha só, e dele Deus fez um grande povo, uma grande nação. Nós temos que seguir esse exemplo de fé dessa mulher, que teve esperança. Ela não desistiu, ela teve um encontro com o anjo do Senhor, e pela graça e misericórdia de Deus, que é imutável, eles foram salvos. Apesar de todo o erro que foi cometido no passado, eles foram salvos. E a promessa do anjo foi cumprida. Ismael se tornou patriarca de um dos maiores povos do mundo todo. Foi feito pela fé de uma mãe que creu na promessa de Deus. Amém? Essa história de Agar, ela é muito forte e muito interessante. E nós temos muito que aprender. Muitas vezes nós somos injustiçados, perseguidos, humilhados e abatidos, pisoteados pelas pessoas. Mas nós temos que acreditar na promessa que Deus tem para as nossas vidas e permanecer firme. Mesmo que nós temos que buscar forças, as nossas últimas forças de dentro de nós, o próprio Deus irá nos fortalecer para nós conseguirmos vencer e andar de fé em fé. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.